Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar na nossa primeira aula virtual aí para os primeiros anos sobre as correntes do pensamento geográfico. Só para situar o nosso último assunto, nós abordamos os chamados conceitos chaves da geografia. Vimos o que era espaço, paisagem, lugar, território, região e a aplicação desses conceitos em nosso cotidiano. Então, a partir desses conceitos é que foi estruturado, né, estruturado o pensamento da geografia. Então, a gente vai discutir hoje nessa aula o que a gente chama de escolas do pensamento geográfico, né? Como que o pensamento geográfico foi articulado ao longo do tempo, desde o surgimento da geografia como ciência até os dias atuais. Como é que a geografia pensa o mundo, os geógrafos atuam, quais são as principais ideias que nortearam o pensamento geográfico desde sua sistematização até os dias atuais. Então, a gente inicia essa aula falando do processo de sistematização da geografia, né? A geografia surge como ciência no século, a partir do século XVIII. E tem um país que vai ser pivô desse processo, que é justamente a Alemanha. A Alemanha e a França vão contribuir muito para o que a gente chama de pensamento geográfico, né? Esses dois países foram responsáveis pela organização de todo um corpo de conhecimento teórico que motivou, que fez com que houvesse a definição do objeto de estudo da geografia. E nós vimos lá no primeiro capítulo que o objeto de estudo da geografia é o que? O espaço geográfico. Então, antes de ter essa clareza sobre qual é o objeto de estudo da geografia, a geografia percorreu um longo percurso, né, que a gente chama de processo de sistematização. Como é que ela surgiu como ciência, como é que ela definiu seu objeto, desde o seu nascedouro até hoje. Como evoluiu esse pensamento geográfico. Então, a gente vai falar da evolução do pensamento geográfico. Então, para falar de geografia, a gente tem que situar o contexto da Alemanha, né? Então, eu coloquei no primeiro tópico que é a sistematização, o surgimento da geografia como ciência, né? Visto que desde Aristóteles, lá na antiguidade, eles já tinham uma noção geográfica, né? A geografia já era estudada quando houve medições, né, no passado, no Egito, na Grécia Antiga, né, pelos grandes filósofos e matemáticos, o conhecimento da geografia já estava ali, né? Aristóteles já falava sobre geografia. Porém, o seu surgimento como ciência ele foi definido a partir do século XVIII, justamente no processo de formação da Alemanha. A Alemanha, no primeiro momento, era um conjunto de principados, né, de ducados. Esse conjunto de ducados, né, tinha como expoentes a Prússia e a Áustria. Eram dois ducados que disputavam poder, né, dentro daquela região da Alemanha, né? E a Alemanha, por constituir um conjunto de ducados, né, que passa a perceber a necessidade de unificação territorial após a expansão francesa. Por que que a Alemanha teve esse interesse todo pela geografia? Então a gente tem que colocar dentro desse contexto que nesse período aí no século XVIII havia uma pretensão expansionista da França, né, napoleônica, e a partir dessa pretensão de expansão da França por toda a Europa, a Alemanha começa a acordar para a necessidade de ter um conhecimento geográfico, um conhecimento do espaço consolidado, né? A partir do momento que a Prússia, né, se mostra vitoriosa frente às disputas com a Áustria e consegue unificar a Alemanha, há também toda uma preocupação com o corpo teórico que justifique a expansão da Alemanha pelo restante do mundo. Isso por quê? Porque a Alemanha ela foi tarde para a corrida imperialista, né? Enquanto que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, todos esses países tinham territórios, tinham colônias para explorar. A Alemanha ela perdeu esse processo porque ela se unificou tardiamente, ou seja, ela se formou como Estado nacional, como um país, de forma tardia. Então, por essa unificação tardia, ela teve que correr atrás, né, do prejuízo, buscando o quê? Alimentar-se de uma teoria geográfica, de uma teoria que legitimasse a expansão dos seus territórios, de uma teoria que legitimasse a expansão do espaço. Então, na Alemanha, a necessidade de um território alimentava as discussões entre os membros da elite. Então, os alemães se preocupavam com essa questão. Tanto é que a geografia na Alemanha começou a fazer parte das séries iniciais bem antes que nos outros países. Foi o primeiro país na Europa a instituir a cadeira de geografia, porque para os alemães, se eles conhecessem bem o espaço, eles conseguiriam
garantir as suas pretensões de expansão, né, territorial. E isso vai, inclusive, ser questionado pela França posteriormente. A França vai dizer que numa disputa entre Alemanha e França pelo território da Alsácia e Lorena, que era um território rico em minerais, a Alemanha levou a melhor na disputa, sagrou-se vitoriosa pelo fato de ter conhecimentos geográficos já instituídos na escola, né? Então, se a gente for ver o processo de sistematização da geografia no mundo, ela começa a ser ensinada primeiro nas escolas primárias, depois é que ela vai para as universidades, porque a Alemanha fez isso. Queria que seus alunos tivessem um conhecimento muito maior sobre o território, porque a visão da Alemanha era de expandir território, mas ela não poderia expandir sem ter uma teoria que justificasse essa expansão. Então a geografia alimentou o desejo das elites e do governo alemão por uma expansão de território. Então a gente pode dizer que o conceito de espaço e de território começam a nascer aí na Alemanha, ou a tornar-se mais claro e evidente, para justificar esses interesses expansionistas. Quem nós destacamos aí inicialmente na Alemanha? Dois grandes geógrafos, que eles passaram a ser os pais da geografia moderna e sistematizadores da geografia, porque foram eles que começaram a organizar os estudos geográficos no mundo. São eles Humboldt, Alexandre von Humboldt e Karl Ritter, né? Eles faziam parte da elite alemã, né, e eles dividiam as suas análises em dois campos. O Alexandre von Humboldt, ele era mais empírico. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento que provém da observação, da experiência do indivíduo. Então ele viajava muito, Humboldt, ele fazia parte de uma elite e ele tinha condições de viajar. Então, como ele viajava muito, ele era botânico, né, era geólogo, então, nessas viagens, ele começou a realizar estudos de observação do espaço, né? Esses estudos eram tanto de observação como de contemplação. Então, ele começava a tentar explicar os espaços a partir desse conhecimento empírico, dessa observação da paisagem. Porque fazer geografia nessa época era descrever exaustivamente o que tinha numa paisagem. Já Karl Ritter, né, tinha um método mais apurado, que era o método de comparação e de estudo dos lugares, né, mas ele tinha também uma característica pelo fato de ser religioso, havia uma influência muito grande das questões divinas na análise da sua paisagem. Então o Ritter ele já descrevia os lugares a partir de que? Da individualidade. Para o Karl Ritter, estudar os espaços era destacar a individualidade do lugar. E esse conceito foi muito importante para outros geógrafos que surgiram posteriormente, como Paul Vidal de Lablache, que aproveitou muito da teoria de Karl Ritter para fazer a geografia francesa, né? E ele vinculava esse estudo dos lugares ao plano do divino, dizer que as divindades, né, as forças maiores ofereciam ali uma natureza diferenciada para que os lugares, né, fossem distintos, né, enquanto porções do espaço. Então, um era mais empírico, Alexandre von Humboldt era um grande naturalista, viajou pelo mundo inteiro, e o Karl Ritter tinha um método de análise geográfico mais apurado, porque ele estudou os lugares a partir de que? Da individualidade que eles guardavam, né? Por que eles eram diferentes, né, enquanto lugares, mas vinculando essas diferenças características da natureza projetadas por um plano divino, né? E aí a geografia dentro desse contexto de Humboldt e Ritter, da sua sistematização na Alemanha, era considerada uma ciência de síntese, como a gente destaca aqui no final do slide. O que é isso? Uma ciência considerada como ciência de síntese. Eu trabalhei lá no primeiro capítulo com vocês, os conceitos chaves, que antes a geografia, pela etimologia da palavra, seria o estudo da Terra. Ela queria dar conta de tudo. Compreender o clima da Terra, a sua população, a sua formação, a geologia, a geomorfologia, né, a distribuição dos vegetais, dos animais pelo mundo. Então, fazer geografia era descrever tudo que existia na Terra. É por isso que ela ganhou essa herança aí, de ser uma ciência de síntese. Ela era uma ciência formada de partes de várias outras ciências. Uma parte do conhecimento econômico, parte da geologia, uma parte da climatologia, uma parte da demografia. Só que no contexto do século XVIII a gente tem o processo de revolução industrial. Com a revolução industrial, as ciências não poderiam ser sintéticas, não poderiam dar conta de explicar tudo. Elas tinham que ter um objeto claramente definido.
E aí, a partir desses avanços, a geografia começa a construir a ideia de que o seu objeto principal de estudo era o espaço geográfico, que é o espaço trabalhado, modificado pela ação humana a partir da apropriação da natureza. Então, dentro desse contexto aí, os estudos de Humboldt e Ritter eram extremamente empíricos, era descrição da paisagem, porque o momento pedia isso. A geografia era vista como ciência de síntese. Eu coloquei as imagens. À esquerda nós temos Alexandre von Humboldt, né, que era um naturalista, geógrafo, botânico, viajou pelo mundo inteiro e acumulou experiência e levou isso para o seu método de análise, que era o método empírico, né, onde se conhece uma região a partir da experiência do próprio navegador, do observador, do geógrafo. E à direita nós temos Carl Ritter, né, que tinha um método mais apurado, né, que trabalhava a distinção dos lugares a partir da individualidade, né? Para ele, fazer geografia era individualizar os lugares, dizer por que eles eram diferentes nas suas características, principalmente levando-se em conta as características naturais. A partir desses estudos de Humboldt e Ritter, nós começamos a ter uma ideia de pensamento geográfico sistematizado, como objeto de estudo com a maior clareza, né? Então, a partir desse processo, a ciência geográfica ela começa a ser sistematizada em forma de pensamento através dessas escolas do pensamento geográfico. O que seriam essas escolas de pensamento geográfico? Né? Seria um arcabouço teórico que daria sustentação aos conhecimentos da geografia. Como eu coloquei aí para vocês visualizarem, um conjunto articulado de conhecimentos teóricos que balizam o trabalho do geógrafo e a presença da geografia na atuação do Estado. Então, a geografia começa a ganhar corpo a partir do século XVIII, por meio da definição do seu objeto de estudo, bem como, né, pelo conjunto de outros conceitos acessórios que vão surgindo e teorias que vão embasar, né, o conhecimento geográfico. Nós temos como principais escolas geográficas, desde o seu surgimento, da sua sistematização no século XVIII até hoje, o chamado determinismo ambiental, que surgiu na Alemanha, o possibilismo geográfico, que é uma escola francesa, a geografia pragmática, que surge com força nos Estados Unidos, né? A chamada geografia crítica e a geografia da percepção do comportamento. Nós vamos destacar agora cada uma delas. O determinismo geográfico foi a primeira escola geográfica articulada, de conhecimentos teóricos articulados em torno da geografia. Ela nasceu a partir, não é, do pensamento do geógrafo Friedrich Ratzel, que foi um geógrafo alemão que criou uma obra chamada de Antropogeografia. Né? O que ele trabalhou nessa obra Antropogeografia? Pela etimologia da palavra, né? Antropor quer dizer homem, geografia, né? Ciência do espaço, né? Ciência que estuda a Terra. Então, antropogeografia seria uma geografia, né? Um estudo do lugar, do espaço, a partir de uma perspectiva humana. Vejam que Ratzel procura dar ênfase aos processos humanos na construção do espaço e da paisagem, embora o seu estudo tenha sido deturpado por seus discípulos. Então, eu coloquei aqui, continuando. Nessa obra, Antropogeografia, ele destaca o estudo da influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade. Uma das características aí da obra. Ele fala da influência que a natureza exerce sobre o homem, mas ele aponta nessa mesma obra, né, que a gente não pode restringir apenas a esse fragmento, né? É o que Moraes destaca no seu livro que eu coloquei nas referências e no texto que eu vou passar para vocês. Ratzel diz que, embora o homem, né, tenha uma influência dos aspectos naturais, né, esses aspectos naturais, essas influências, elas são mediadas por quê? Por condições econômicas e sociais, né? Dando ênfase, então, ao papel humano na transformação espacial. Então, quando Ratzel fala que o homem, né, na antropogeografia, ele destaca que o homem recebe influência das condições naturais, ele diz que essas influências naturais elas são majoritariamente determinadas pelo homem, elas são majoritariamente construídas por relações econômicas e sociais. Né? Então ele aponta que o homem é o elemento transformador da paisagem, que o homem é o elemento que vai definir
como a natureza, né, vai ser modificada, como essa natureza vai exercer influência sobre o homem. Então, para Hatzel foi extremamente importante porque ele é considerado aí o pai da geopolítica, porque ele falou de relações entre os homens e relações entre os estados, né, nacionais. Então, quando ele fala de relação entre os estados nacionais, ele vai legitimar os processos de expansão territorial. Então, para o Hatzel, né, o Estado é como um organismo vivo, como eu estou colocando aqui no terceiro tópico, que precisa de espaço, portanto, de territórios para crescer. Em torno dessa ideia, criou-se o conceito de espaço vital. O que é espaço vital? Trocando em miúdos aí, ao pé da letra. Espaço é vida. Hatzel dizia que todo Estado, todo país, né, que quer crescer precisa de espaço. Logo, né, a decadência de um Estado é verificada na perda de território. Então, se o Estado é como um organismo vivo, espaço é vital para ele. Ele precisa de mais espaço para poder crescer. Por que Hatzel escreveu isso? Porque ele viu que a Alemanha no século XVIII era um país já unificado e tinha uma forte indústria. E ele precisava legitimar as ideias de expansão da Alemanha, porque naquela época os países ocupavam os outros a partir das invasões. Então, ao criar o conceito de espaço vital, ele diz: espaço é vida. Todo Estado que cresce precisa de espaço. Então, estava legitimando que os interesses da Alemanha na Europa Ocidental. A partir disso, Otto von Bismarck e também depois, né, na era do nazismo, os líderes desses distintos períodos da Alemanha utilizaram dessa teoria de Hatzel para invadir territórios de outras nações, gerando aí grandes guerras, né, como a Segunda Guerra Mundial e as chamadas expansões germânicas, né, a partir do século XVIII. O que fizeram os discípulos de Hatzel? Pegaram apenas esse trecho aí que fala sobre o estudo das influências que as condições naturais exercem sobre o homem e interpretaram erroneamente. Traduziram de outra forma, dizendo que a natureza determinava as condições de vida do homem, né? Então, ao criar essa interpretação equivocada, eles geram a escola determinista, né? Pela própria palavra determinismo quer dizer o quê? O meio determinaria as condições de vida do homem. O meio determinaria a presença ou ausência de crescimento. Para os deterministas, né, o homem é um produto do meio. Se ele nascesse, fosse criado em um meio que proporcionasse crescimento, né, do homem, da atividade econômica, ok. Se ele nascesse em um meio inóspito, em um meio que não favoreceria essas questões, né, esse país poderia ser considerado subdesenvolvido, pobre. Então, o que é que eles fizeram, os deterministas? Acabaram associando essa ideia de que o homem é produto do meio à questão climática. Eles defendiam, por exemplo, que pessoas que nasceriam em países gelados teriam que se organizar, teriam que trabalhar muito para poder superar o clima frio. Então, eles desenvolveriam formas de organização que os capacitariam para ser colonizadores de outros povos, né? Viver em meio a uma região fria, né, favoreceria o processo de desenvolvimento. E o que esses mesmos deterministas diziam sobre quem morava nos países tropicais? Quem morava em regiões tropicais teria sol o ano inteiro, água em abundância, né? Não desenvolveriam meios de organização, né, para o desenvolvimento, seriam considerados indolentes, como preguiçosos. Então, isso foi terrível para a época, porque criou essa ideia de que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento estão ligados a características climáticas. Ainda hoje tem esse pensamento, né, que circula na mente, no imaginário de algumas pessoas, de que que a Europa é rica, os Estados Unidos é desenvolvido, né, a China porque o clima de lá é frio. E que o Brasil, países como o Brasil, continentes como a África, né, são pobres porque nós moramos em uma região de clima quente, logo de pessoas indolentes ou preguiçosas. Aí é só para reforçar, gente, o que eles pensavam, os deterministas, mas não tem nada a ver o processo de crescimento condicionado com o clima. O crescimento ou desenvolvimento econômico de uma região estão vinculados a processos econômicos, sociais e culturais.
O homem já provou que em qualquer região do mundo, seja ela gelada ou extremamente árida, seca, ele consegue superar as condições impostas pelo meio e desenvolver-se. Logo, a gente não pode, né, ter essa ideia de que o homem é produto do meio. Mas as primeiras ideias de geografia davam conta disso. O determinismo geográfico foi uma interpretação equivocada da teoria de Hudson, que falava sobre o homem, antropo é homem, né, da influência que o homem tem nas questões naturais, e eles interpretaram erroneamente dizendo que o homem era um produto do meio. Na próxima aula a gente fala sobre o possibilismo.